A meditação da palavra de Deus hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está uma passagem onde João, ele recebe essa mensagem através de uma visão, porque o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus que Deus deu a mostrar aos servos o que estava para acontecer. E ele dá ao apóstolo João, que ele está preso na ilha de Patmos, várias mensagens que são endereçadas a várias igrejas daquela época. E uma dessas igrejas é a igreja em Sardes. Sardes é uma cidade que hoje ela se encontra em ruínas. Ela localiza-se na Turquia. E naquela época ela tinha uma igreja bem ativa. Ou seja, vários cristãos congregavam na igreja em Sardes. E era uma igreja conhecida como uma igreja ativa, uma igreja forte, uma igreja que de fora, quando as pessoas olhavam para a igreja em Sardes, reconhecia como aquela igreja era uma igreja espiritual. Mas só que Deus, ele manda mensagem, não só para a igreja de Sardes, mas para várias igrejas, a respeito do conhecimento que Deus tinha sobre as pessoas que estavam congregando lá. E ele começa dizendo a mensagem: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, Jesus, ele conhece o nosso interior, é Deus que conhece o nosso coração. Por mais que a gente possa até às vezes parecer espiritualmente vivo, mas é Deus que conhece o nosso interior, é Deus que sabe se eu estou viva ou se eu estou morta espiritualmente. Não são as pessoas, é Deus. Porque muitas vezes a igreja, como na igreja em Sardes, as pessoas de fora, até mesmo os apóstolos, consideravam a igreja de Sardes uma igreja ativa, uma igreja forte, uma igreja que demonstrava para as outras pessoas que ali existia a presença de Deus, porque eles estavam congregando certos que estavam vivendo e levando e tendo uma vida na presença de Deus. E Deus aqui, quando manda a mensagem, diz para eles que muitos lá estão vivos, têm fama de estar vivos, ou seja, tem a fama de ser espiritual, de estar em comunhão com Deus, mas na verdade estavam mortos. E ele diz: fique vigiando e fortaleça o restante, ou seja, existiam mais pessoas que estavam a ponto de morrerem espiritualmente, e Deus manda dizer que eles se fortaleçam nele, que eles guardassem, eles lembrem, pois, de que você recebeu e ouviu. Ou seja, Deus está mandando uma mensagem para ele, dizendo que a mensagem que vocês ouviram do Evangelho, arrependam-se e voltem para a caminhada cristã, guarde-o e arrependa-se. Ou seja, Deus estava mandando, através da mensagem que ele estava dando, nessa visão que João
envia para a igreja de Sardes uma mensagem de renovação daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, mesmo orando, mesmo aquelas pessoas participando da igreja, mas existiam pessoas que estavam mortas espiritualmente ali, e Deus manda que aquelas pessoas voltem, porque senão ele viria como um ladrão. E ele diz mais, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas. Quando ele fala assim, apenas no singular, é porque na verdade é como que Deus estivesse mandando a mensagem para o pastor da igreja, para o responsável da igreja. Por isso que ele fala no singular, mas na verdade ele está falando para os membros da igreja em Sardes. E ele diz assim, mas você tem aí em Sardes, ou seja, você, pastor, tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de brancos, pois são dignas. Então é assim que Deus, ele quer encontrar a nossa vida. Deus está constantemente os olhos postos na nossa vida, naquela pessoa que já entregou sua vida para Jesus, já se arrependeu e já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não tira mais os olhos daquela pessoa, porque na verdade ele nos conhece quando nós ainda éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, ou seja, quando eu estava no ventre de minha mãe, Deus já me conhecia e já sabia que um dia ele ia me escolher e me chamar para fazer parte do povo de Deus. Porque Deus, e a partir do momento em que eu, na minha decisão, quando eu ouvi a sua palavra e a semente entrou no meu coração e eu dei atenção e me arrependi e aceitei a Jesus como meu Senhor, a partir daquele momento em diante ele nunca mais tirou os olhos de mim ou de você, que você já tenha feito essa decisão, ou se ainda não fez, que faça essa decisão de se arrepender e de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque a partir desse momento em diante o Senhor Jesus nunca mais ele vai tirar os olhos de você, e o Espírito Santo dele inclusive vem fazer parte de você, e você vai estar sempre sob a sua proteção. Vai depender apenas de você e da sua comunhão com ele, do seu relacionamento pessoal com Deus. A palavra de Deus diz assim, pelo contrário, o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, todos nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ele escreve o nosso nome no livro, em um livro, que é o livro da vida. Então, quem está salvo, ou seja, quem já tomou a decisão de aceitar Jesus e crer no Evangelho e passar e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, o nome da pessoa entra no livro da vida. O nome da pessoa é escrito no livro da vida. E ele diz assim, olha, o vencedor será assim, vestido de branco, porque nós temos que andarmos com a nossa vestidura branca, mesmo que é a vestidura espiritual. A nossa vestimenta espiritual tem que estar branca, porque Jesus ele não pode encontrar em nós o pecado, porque se nós estivermos em pecado, nós não estamos com as vestiduras brancas. É por isso que ele diz que muitos estavam mortos espiritualmente lá, porque não estavam andando com as vestiduras brancas. E ele quer que nós andemos com as vestiduras brancas. E o nosso nome tem que estar gravado no livro da vida. Porque se o meu nome não estiver gravado no livro da vida, então eu não estou mais salva. A salvação, ela vem para nós. Mas ele diz assim, olha, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então,
ele jamais vai apagar. Se eu me encontro com minhas vestiduras brancas, ele nunca vai apagar meu nome do livro da vida. Ao contrário, vai confessar o meu nome diante do Pai dele, que Jesus é quem está dizendo isso, e diante dos seus anjos. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso que a palavra de Deus está falando. Estava falando para a igreja em Sardes, está falando para mim aqui agora, que estou lendo a sua palavra e meditando nela, e está falando para você que está ouvindo e vendo esse vídeo, que Deus, ele quer encontrar você com as vestiduras brancas, são as vestiduras espirituais. Se você ainda não tomou essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você tem que fazer isso hoje, para que você possa entrar no reino de Deus e mudar as suas vestiduras, ou seja, mudar a sua condição de ser um pecador, porque nós, quando nascemos, nós nascemos o pecado de Adão, e nós temos que tomar essa decisão de aceitar a Jesus e entrar no reino de Deus, passarmos a termos uma vestidura branca, e o nome nosso e o meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Quando é que eu vou saber, ver ou perceber que meu nome está escrito no livro da vida? No momento que eu tomei essa decisão e procuro andar de acordo agora com a palavra de Deus, obedecendo a sua palavra. Se eu fizer isso, eu estarei com as minhas vestiduras brancas e com meu nome escrito no livro da vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que ele quer encontrar cada um de nós aqui nessa terra, onde nós estejamos, em qual igreja eu esteja congregando, mas ele quer nos encontrar assim, com vestiduras brancas e com o nosso nome gravado no livro da vida. Porque ele disse: de modo nenhum apagarei. Então, significa dizer que ele pode apagar o meu nome do livro da vida. Porque esses irmãos, eles estavam dentro da igreja, estavam quase com o nome apagado do livro da vida. Por quê? Porque não estava, embora parecesse que eram pessoas fortes no Senhor, pessoas espirituais, mas na verdade eles estavam mortos, quase mortos. E ele disse que se eles não se voltassem, se não se arrependessem e passassem a guardar aquilo que ele tinha ouvido e recebido, ele viria como um ladrão. Então, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando e está nos dizendo no dia de hoje. Que nós temos que rever todos os dias as nossas vestiduras. Se nós estamos caminhando de acordo com o que a palavra de Deus diz, para que ele possa nos encontrar todos os dias da nossa vida com as vestiduras brancas e com o nosso nome escrito no livro da vida. Amém?